E aí, então, nesse capítulo, ele vai falar sobre a engenhosidade dos demônios, né? E ele vai dar, então, o exemplo do demônio, que ele vai chamar de demônio da fornicação, é o que a gente pode chamar de demônio da luxúria, né? E interessante notar que tem um take bem legal. Logo no começo do capítulo, ele já começa sendo muito prudente, né? O Evagro Pontico, ele já começa sendo muito prudente, né? Ele fala sobre uma dificuldade em tocar nesse assunto, né? É um tema que apresenta uma certa dificuldade, né? Você não pode ser imprudente na hora de explicar, você tem que tomar cuidado com suas palavras, mas principalmente, né? Até mesmo a imprudência de se falar toda hora, né? Ele diz mais ou menos o seguinte: não posso escrever todas as maquinações dos demônios e tenho vergonha de enumerar suas estratégias, né? Até temendo pelos meus leitores mais simplórios. Mas o que significa isso tudo? Significa o seguinte: é uma maneira prudente do Evagro Pontico, primeiro, tá? Não ficar falando sobre esse assunto porque incita uma curiosidade, né? Como a gente já falou, a luxúria é um prazer do tato e por isso ele tem uma maior capacidade de arrastar a razão e a vontade, né? Então a pessoa que é arrastada, né, por uma curiosidade vã, que faz muito, tem a ver com o vício da pornografia, né? Tem a ver com esse vício da luxúria, mas ela fica muito presa nesse assunto. Então é um assunto que você aborda com muita delicadeza, né? Para você tratar desse problema com pessoas, você normalmente apresenta para elas primeiro o que é o amor de verdade. Você se apresenta primeiro o que é se apaixonar e o que é amar de verdade. Você apresenta primeiro o que é o amor de Eros. Depois você então apresenta o que são as coisas erradas, porque quando as pessoas hoje elas vão se deparar com conteúdos pornográficos, é uma pena, né? Mas elas podem estar completamente vestidas da couraça da virtude e da magnanimidade. E aí, então, uma coisa tão baixa e vil como essa coisa que é o vício da luxúria não vai penetrar no ser dela, né? Mas então, ele começa de uma maneira bem prudente, porque tem muito a ver com esse vício, né? Eu não vou me prolongar muito, mas basicamente é o seguinte: para você se livrar desse vício também, não só com terapia e ajuda, né? Vocês já devem ter visto, eu já falei de várias coisas, por exemplo, a vã curiosidade, tantos e tantos sintomas que as pessoas têm, né? Então é necessário que você busque ajuda. Mas uma coisa interessante, né? É não falar muito desse assunto, fingir que ele nem existe. E é verdade, para você começar a condicionar o seu cérebro a ter um sucesso contra sair de hábitos, né? Porque o vício é um hábito operativo mau, né? E a virtude é um hábito operativo bom, né? Para você sair de um hábito e entrar num outro hábito ou fazer e ter outros hábitos, você primeiro tem que pensar de uma seguinte maneira: aquilo ali para mim é muito bom e você tem que imaginar aquilo ali. Aquilo ali tem que estar presente na tua memória, você tem que meditar naquilo, né? E justamente para você se livrar de um assunto ruim, que é a luxúria, você tem que parar de pensar nela. Parece algo meio escroto, né? Pô, você tem esse problema? Ah, é só parar de ter, né? Mas uma das coisas assim, que eu mais vejo é que as pessoas botam muita atenção nisso. As pessoas botam muita atenção no que elas têm de ruim e pouca coisa no que elas têm de bom. E a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa começar a fazer novos hábitos. E esses novos hábitos vão dar um pouco de amor para sua vida e de repente aquilo lá vai transbordar. E aí a coisa ruim, a água ruim que tem aí dentro de você vai começar a sair. E o que tem de bom vai começar a se encher. Então, a gente tem que parar de dar muita atenção para esse vício, falar muito dele, né? É um assunto perigoso, tá? Até mesmo para mim, para qualquer pessoa. Porque para você cair, basta estar de pé, né? Para você cair, basta estar de pé. Então, eu mesmo, particularmente, falando no meu Instagram, eu não converso muito sobre esse assunto. Eu também não faço muito self-promoting, né? Eu não faço aquele marketing pessoal. Na verdade, eu tento não fazer. Justamente porque eu não gosto muito de falar desse assunto. Por quê? Porque é um assunto que quanto mais você fala, mais você imagina besteira. É assim mesmo, né? É claro que uma pessoa que já está acostumada a tratar esse problema, ela fala disso com maior naturalidade, tipo assim, tanto faz, né? Mas uma pessoa que tem vício nisso, então vocês, né? Você, pessoa que tem problema com isso daí, né? Você pensar todo dia nesse problema, você acorda já pensando em como não recair.
Esse tipo de coisa tá te levando a uma intenção paradoxal, né? Quanto mais você pensa, mais o seu cérebro tá condicionando você a pensar naquele assunto, né? E a gente precisa fazer um jeito disso daí não acontecer, que no caso vai precisar de o quê? Vai precisar de terapia, tá? Mas também queria abordar uma coisa com vocês. Se vocês pensam em alguma coisa que eu possa fazer por vocês, talvez, não sei, algum material didático por PDF, mas eu já vou falando, não adianta, tá? Não adianta. Vocês vão ter que fazer terapia, sendo bem sincero. Mas caso você não queira fazer, ou não tenha interesse, ou até mesmo não consiga, eu faço um PDF, ou eu faço algumas aulas aqui, faço alguns vídeos, falando coisas bem práticas que você pode estar fazendo para se livrar desse problema. Algum preço, sei lá, bem módico mesmo, um bagulho assim, tipo 40, 30, 50 reais, assim, no máximo. Paga uma vez só e já era, tá aí com tudo para sempre na tua... Pode baixar. Eu não tenho como controlar a pirataria, mas, enfim, eu tô precisando dessa grana também, então tô pensando em alguma coisa assim. Tenho que ver se eu tenho esse público, então se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas então, voltando aqui pro assunto, o Agropôntico já começa falando desse assunto com muita cautela. Eu acho isso interessante, é bem legal ver, né? E é justamente necessário, né, que a gente tenha uma impassibilidade com essas coisas, né? Porque a gente pode ter uma impassibilidade no sentido do nosso concupiscível, certo? A gente pode ter uma cautela e uma ordem dentro de nós mesmos que vai nos alertar contra esse problema. Então, ou seja, putz, já não é qualquer coisa já que me faz cair em tentação. É porque você foi uma pessoa austera contigo mesmo, você se livrou desses meios de queda e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Isso também tem a sua importância, né? Tanto no âmbito terapêutico, como também para nós que queremos buscar sair desse problema da melhor maneira possível, seja ela com ajuda divina ou não, né? E isso também é muito importante, adquirir uma impassibilidade do nosso apetite concupiscível. E o próprio capítulo fala sobre o quê? Fala sobre a engenhosidade. Ou seja, o Agropôntico ali no capítulo ele vai falar sobre o seguinte: ele vai salientar que uma pessoa que conseguiu ordenar o concupiscível dela é atacada por demônios, né? É atacada por demônios. E dentro, né, das imaginações dessas pessoas, né? Pessoas que nem necessariamente têm o concupiscível ordenado ou não, mas elas são entorpecidas, né? E são penetradas por pensamentos desses, então, demônios, que a gente vai falar aqui. Cuidado com a palavra, tá? Porque eu não gosto que as pessoas falam, não, isso daqui tudo tem que ter missa de cura, de libertação, essas coisas. Eu não entro nesse assunto, esqueçam essa coisa, tá? Não tô falando assim, demônio, eu tô querendo que vocês pensem em demônio, tentação, tô querendo que vocês pensem em coisa ruim de vocês mesmos, tá? Porque hoje em dia, a gente tem o irascível e o concupiscível tão deteriorado, tão deturpado, que a gente nem precisa de demônio. A gente é ruim por si mesmo, certo? Mas voltando aqui, ele vai falar que esses demônios, então, eles colocam imagens dentro da nossa... dentro do nosso intelecto. Desculpe, tô com tosse aqui, tá? E quando a gente tem esse concupiscível ordenado, né? E o Evagro Pontico vai falar, a gente pode tratar o nosso concupiscível por meio de jejuns e penitências, né? Mortificações e tudo mais. E isso, de fato, ordena, né? A luxúria, né? Porque a própria terapia do guloso, né? A própria terapia do guloso é justamente o jejum e a penitência, né? E quando a gente trata isso, a luxúria também é um pouco apaziguada, né? Parece que ajuda um pouco. E o Evagro Pontico elucida isso mesmo. Quando a gente tem uma parte concupiscível, quando a gente tem a parte concupiscível ordenada dentro de nós, a luxúria também é apaziguada. E isso, né? Que o próprio livro vai dizer, diz que é algo muito importante porque isso fala sobre tratar as nossas faculdades da alma, né? A pessoa que trata a luxúria, a pessoa que trata a gula, consegue, né, tratar a sua alma como um todo. Ela vai percebendo a ascese, né, a mística e a ascese da coisa, certo? Só que é o seguinte, os demônios, né, lembrando, né, cuidado com esse termo, né, os demônios, quando eles percebem isso, eles vão fazer o que no homem? Eles vão introduzir pensamentos de luxúria, né? O Evagro Pontico vai dizer aqui o pensamento de homens e mulheres se divertindo. Não vou nem entrar no assunto, você sabe o que significa isso, né? E é justamente isso que acontece.
né? Esse é o primeiro pensamento da queda. Isso que me fez, assim, caramba, nossa, esse é o primeiro pensamento da queda, né? As pessoas que estão querendo se livrar desse problema e justamente, né, estão começando a vencer, elas às vezes se lembram de coisas que elas viram, porque é normal, o cérebro tem essas conexões neurais muito fortes ainda, então é por isso que tem que ter novos hábitos, é por isso que você precisa de ajuda, né? E aqui o Evagro Pontico vai falar sobre, então, os demônios introduzem nas pessoas esses pensamentos, né? De luxúria, né? De lembranças de eventos passados, né? Que vocês devem saber muito bem do que se trata. E é engraçado que esse é justamente o primeiro pensamento de queda, né? O que significa isso? Por que significa o primeiro pensamento de queda? Porque esses são os pensamentos que são esses pensamentos, assim, luxuriosos da nossa cabeça. Esses são os primeiros pensamentos que nos torna capaz de, a gente consentir com eles. Porque a gente pode tanto se regozijar nesses pensamentos de baixo caráter, como também, repelir. Eu não quero isso, né? Eu não quero isso, certo? Então é interessante notar, né? A gente está apaziguando o nosso concupiscível, só que o nosso cérebro, né, também tem essa parte química do nosso cérebro. E é claro, né, que o jejum e a penitência também tem essa parte química do nosso cérebro, então isso também é muito importante, né? Mas é também importante que você consiga produzir novos hábitos, né? Para que o cérebro também consiga fazer novas conexões neurais, né? Novas conexões neurais e você consiga também ter novos tipos de pensamento, né? Um novo tipo de pensar e tudo mais. Não deve ser muito difícil de você imaginar isso um exemplo prático na sua vida, né? Depois que você saiu da escola, depois que você entrou na vida adulta, você muda o jeito que você é, justamente porque você está condicionando um novo jeito de ser. Né? Seja por, sei lá, qualquer motivo, certo? Mas é interessante notar que esse primeiro pensamento, esse pensamento que a gente tem, às vezes, né, luxurioso, é também o nosso primeiro pensamento de queda, e quando a gente se regozija nisso, né, é ali que mora o problema, e é por isso que também, volto a falar, às vezes precisa de ajuda, né, para entender qual que é esse primeiro pensamento, por que ele tá vindo, qual que é o ritual dele, né, e tudo mais. Só que é o seguinte, essas tentações, elas não duram muito tempo. O Evagro Pontico vai falar. Essas tentações não duram muito tempo, né? Por quê? Porque elas são cessadas por meio do quê? Primeiro a prece, né? A prece de maneira intensa, né? A pessoa que reza, ela vai purificando o próprio intelecto e vai purificando também a própria alma, né? A prece pura, né? Das criancinhas, né? Que são recheadas de palavras, mas são palavras puras, né? E essa prece pura, né? E também intensa, né? Os jejuns, as vigílias, né? Aqui ele usa vigílias, mas vigília hoje, se eu não me engano, é uma mortificação, é uma penitência que você só pode fazer com direção espiritual, tá? Você tem que pedir pro seu diretor, ele tem que estar de acordo, tá? Mas se você é monge e quer tentar fazer vigília, fique à vontade, mas normalmente busca um diretor espiritual. Mas, enfim, jejum, penitência, né? Rezar muito, se afastar de rede social, essas coisas assim, né? Rezar bem, né? São coisas que vão apaziguando essas imagens e essa tentação e tudo mais, certo? Óbvio, né? Também contemplações espirituais, né? Vão expulsar esses tipos de pensamentos. Então, ter bom contato com a natureza, ir em boas missas, né? Participar de boas celebrações, ter contato com ícones, né? Dentro de casa, contemplações espirituais até mesmo que você pode perceber dentro de casa mesmo, né? Você fecha os olhos e pensa, caramba, cara, aquele momento que Deus me deu uma graça, né? E aí você começa a meditar, nossa, Deus é muito bom, ainda Deus está sempre cuidando de mim, então você pode tentar se contemplar os mistérios espirituais de outra maneira, né? E todas essas coisas vão expulsando esses tipos de pensamentos, né? E é engraçado que o Evagro Pontico vai chamar de esse tipo de pensamento, né? Esse pensamento que os demônios introduzem dentro de nós, de nuvens sem água. São pensamentos de nuvens sem água. Por quê? Porque são nuvens, né? Pensamentos que se dissipam muito fácil, né? E aí eu dou aquele exemplo, a pessoa que não dá bola para isso, porque se você recebe esse pensamento e não se regozija nele, e então tem o primeiro pensamento que é o quê? Vou fazer um sinal da cruz, vou rezar ali para Virgem Maria, vou rezar para São José, vou fazer, sei lá, vou fazer alguma coisa, vou me preocupar com outro a fazer. Então assim,
São pensamentos de nuvens em água. Por quê? Porque aqueles pensamentos eles se dissipam muito fácil. E é engraçado porque é isso mesmo. Os meus pacientes, eles têm justamente, eles notam isso. Caramba, nossa, cara, eu fiz aquilo lá e é justamente isso. Parece que eles nem existem mais na minha vida, né? É a pessoa que não dá bola para esse tipo de pensamento, né? O Evagro Pontico fala justamente sobre o prudente. O prudente, ele não dá bola para esses pensamentos. Ele não pode dar corda, né? Então, esse é justamente o conselho derradeiro que o Evagro Pontico não vai dar, né? Não dá bola para eles, né? E mais, ele vai dar um conselho derradeiro que eu já toquei aqui nesse canal, que é justamente a ira, o irascível. Se a gente falou do concupiscível, agora a gente vai falar do irascível, que é o quê? O conselho derradeiro que Evagro Pontico vai nos dar, que é justamente usar o lado irascível como aliado, né? Ah, como assim? Como é que eu vou usar o lado irascível como aliado? Porque a gente pode se encolerizar contra o pecado. A gente pode se encolerizar contra esse problema, mas não contra Deus, né? Se encolerizar contra o lobo, mas não contra a ovelha, não contra o cordeiro, né? E isso é muito importante, porque é isso que vai fazer a gente ganhar desse pecado. A gente tem que destruir essas representações que estão na nossa cabeça, só que a gente tem que fazer isso de uma maneira muito violenta. Às vezes a gente vai ter que fazer um jejum muito violento, às vezes a gente vai ter que se forçar a fazer coisas que a gente não gosta, tipo fazer um exercício físico, porque a gente está acostumado com ficar em casa o dia inteiro, né? Sentado, deitado, sei lá. Então, você vai ter que fazer novas coisas, você vai ter que se encolerizar contra esses pensamentos, você vai ter que se encolerizar contra essas representações. Por quê? Porque estão me levando para o inferno no final das contas, né? Então, isso significa o quê? A pessoa que utiliza o irascível como aliado é a pessoa que está utilizando justamente a ira como aliada. Contra o quê? Contra o pecado. Né? E justamente no ódio contra o pecado, então você está falando do quê? Sobre o amar a Deus e odiar o pecado. E o lado irascível pode ser, sim, né? Um remédio útil contra as tentações, né? Tem aquela passagem, né? Tremei, mas sem pecar, né? Encolerize-se e não peques mais, né? É justamente disso que se trata. A gente tem que ter uma contrição perfeita, né? Para se confessar. Então a gente também tem que ter uma espécie de ira contra nós mesmos, né? E contra os nossos pecados para não tornar a voltar, né? E não voltar a comer daquele próprio vômito, né? Só que aí é o seguinte, eu até dei uma pausa ali para dar uma olhadinha. E é o seguinte, também ele vai terminar o capítulo de uma maneira com um alerta, né? Porque é verdade que a gente pode utilizar o nosso lado irascível para combater esse lado concupiscível, é verdade. Só que é o seguinte, a gente também peca muito em todos os lados, né? A nossa natureza humana, nossas faculdades humanas estão deterioradas depois da queda, né? E também o Evagro Pontico vai falar que esse demônio também é muito astuto. A gente pode vencer o lado concupiscível com o irascível, só que é o seguinte, às vezes esses demônios também vão inflamar o lado irascível e a gente pode pecar de uma maneira como um tição fumegante, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? São os demônios que vão atiçar o nosso lado irascível, colocando, por exemplo, algumas representações de alguma maneira, de algum jeito que a gente ficou irritado alguma vez, ou de pessoas pessoas que, por exemplo, a gente odeia, né? Ou pessoas, por exemplo, de baixa reputação, né? Pessoas assassinos, né? Ladrões, etc, fazendo mal contra os nossos objetos, contra os nossos bens, contra nós mesmos, ou com pessoas pela qual a gente ama, né? E aí eles colocam isso na nossa cabeça para a gente ficar ali, né? Se regozijando, né? Matutando esses pensamentos e se encolerizando, né? De maneira totalmente desproporcional e totalmente desvairada, certo? E é dessa maneira que o nosso lado irascível, ele é uma espécie de faca de dois gumes, porque a gente pode tanto usar para bater, mas também pode se encolerizar e também está muito longe de um espírito cristão, né? Porque a verdade também é essa. A pessoa que se encoleriza de maneira muito fácil e de maneira às vezes com qualquer coisa, ou com coisas até mesmo que não fazem sentido, né? Estão longe do espírito cristão, porque se encolerizar muito fácil é ficar longe da prece pura, né?
e dos conhecimentos do nosso Senhor. Lembrando, né, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nos instrui a ser manso e humilde de coração, assim como ele também é, né? E o nosso Senhor justamente instrui os mansos e humildes de coração. Então, é bom que a gente utiliza da nossa ira, sim. Só que também é verdade que a gente também utiliza da nossa ira para muita coisa boba, né? A gente fica irritado porque, sei lá, o sinal fechou, porque a pessoa fez isso, naquilo no trânsito, buzinou para mim, papapá. Então, é verdade também que a gente se ira de maneira muito injusta. Então, a gente também tem que ter esse cuidado duplo, né? Essa prudência dupla, né? É importante, né? Justamente quando esse tipo de imagem, tanto luxuriosa quanto que aperta a ira, né? A gente esteja atento. Opa, surgiu esse tipo de pensamento no meu intelecto, agora eu não posso me ligar a elas, eu não posso me unir a elas. Porque na hora da prece isso vai se tornar uma espécie de tição fumegante. E aí então eu vou começar a imaginar essas coisas torpes na hora da oração e não vou conseguir me concentrar na minha oração, certo? Então, a ira pode ser tanto uma aliada como algo nocivo para nós mesmos, né? Porque a gente pode se regozijar em pensamentos de ódio, né? E pode se regozijar em pensamentos de ódio e mais, por coisas que nem aconteceram. Que a gente pode utilizar da imaginação para justamente criar novas imagens, novas representações, né? E esse lado irascível, ele uma hora talvez eu traga para vocês isso daqui, mas não agora, né? De qualquer forma, o nosso lado concupiscível, então, ele vai dizer também em outros capítulos, eu acho que eu já toquei nesse assunto aqui nesse canal. Se você quer tratar o lado concupiscível, né, jejuns, penitências, vigílias e mortificações, e o lado irascível, então, por meio dessa prece pura, você pode alcançar por meio da caridade, por meio da esmola, né, por meio também de ações, né, que tangem o próximo, né, da paciência, da longanimidade, da fortaleza, né, todas as coisas que têm a ver com a virtude da fortaleza, por exemplo, a paciência, né? Exercitar a paciência no trânsito, né? Vai me fazer ser mais caridoso com as pessoas que erram comigo, às vezes, no trabalho. Ah, putz, eu pensei que era aquilo. Não, tá tudo bem, né? Já tudo certo, acontece, né? Paciência. Então, isso é um aliado pra gente? É um aliado pra gente, mas é verdade também que a gente tende muito mais a falhar do que a se dar bem com essa coisa, certo? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido claro, né? E útil aqui. E que a Virgem Maria consiga sempre abençoar os nossos estudos. Até mais.